né? Diplomacia etílica com notas de Não xenofobia. entendi nada. Eduardo Bolsonaro leva vinho com a marca do pai para a deputada neta de nazista. Bem, aquele velho ditado, Amadeu, não há nada tão ruim que não possa piorar um pouco mais. Pois mostre aí. A gente como tem um foi isso? registro do encontro do deputado Eduardo Bolsonaro, quase embaixador do Brasil nos Estados Unidos, da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, ao se encontrar com uma das parlamentares mais radicais da Alemanha, de um partido de extrema-direita, aí do lado do marido dela. Ele levou o vinho com a marca Bolsonaro. Ah. Tem o perfume, a Poliana já havia me dito. Ari, tem o vinho também. Ah, sim, Eu foi a perguntei se ela Poliana tinha falou, tomado, verdade, né? olha aí. É o vinho Il Mito, Il mito. que Il é mito. o mito. Bem, essa deputada, Beatrix von Storch, ela é da extrema-direita, ela flerta com movimentos neonazistas e fascistas. O marido dela é sócio na empreitada do vinho do Bolsonaro. E aí, Amadeu, é uma sinalização muito ruim, sabe por quê? Vou dar um exemplo. Aqui no Brasil, a gente tem o Observatório Judaico dos Direitos Humanos no país. E um relatório recente desse observatório mostrou que aumentaram em 133% os registros de casos de neonazismo no país, no Brasil, Sim, sim. sobretudo no Sul e Sudeste. Então, quando um deputado federal ele flerta com uma parlamentar da extrema-direita que tem ligação com grupos neonazistas, está mandando um recado muito ruim para o próprio país, para o Brasil, de estímulo a esses grupos neonazistas dentro do Brasil, do território brasileiro. Eu acho grave, né? A gente brincou ontem com aquele broche do Victor Orbán, do embrochado. Mas esse lá, é mais grave. Mas esse eu acho grave. Uma E- sinalização muito grave. E tem essa mesma deputada e o marido dela visitaram o Bolsonaro quando era presidente. Sim, a gente tem. A gente até mostrou. Não, com o Bolsonaro, não o Eduardo Nájila, que eu lhe mandei há pouco. Ela no Palácio, acho que da Alvorada, do Planalto, Olha aí, não sei. eles olha aí, ó. aqui, exatamente. Ele é, digamos assim, ele tem negócios com Bolsonaro e a deputada da extrema-direita tem tudo a ver com a família Bolsonaro, que é da extrema-direita no país. Esse partido, a AfD, que está. A justiça alemã está de olho nele, porque, inclusive, com risco de extinção. É porque lá, esse partido, ele dá a guarida a neonazistas. Isso. Coisa que é proibida na Alemanha. É, a legislação Coisa não que é permite. proibida na Alemanha. Mas eu vou passar para o professor Vila, inclusive, professor, chamando a atenção para mais uma coisa. Assim como o Orbán ontem, Vítor Orbán ontem, também aí antissemitismo, professor, nos dois casos. E a bandeira de Israel? Exatamente. Orbán é antissemita e aí, no caso alemão, nem precisa dizer, né? O curioso é que aqui no Brasil eles ficam com a bandeira de Israel porque um grupo de senhoras entrevistada na Avenida Paulista quando do ato golpista que eles fizeram esse ano aqui em São Paulo, pela abolição violenta do Estado Democrático de Direito, a senhora disse, Israel é o nosso Estado cristão. Então aquelas senhoras, coitadas, imaginam que é um Estado cristão, Israel nem tem ideia de o que é Israel, a história, em suma, eles vivem naquele mundo paralelo. Portanto, eu sempre digo que a extrema-direita brasileira é antissemita. Vide o que ocorreu em vários estados, nem precisa lembrar aqui do Brasil. Sendo assim, o governo de Israel tem de separar governo e Estado, né? O Estado de Israel é uma coisa, o governo Netanyahu é outra. O governo Netanyahu tenta atrair essa extrema-direita, que é uma extrema-direita antissemita, convidando várias visitas, tudo isso que nós já chegamos a conversar. É um pessoal muito perigoso, esse encontro, é verdade, eu concordo com você, com a deputada alemã nazista, é grave, e aí veja como eles fazem, usam dinheiro público, porque o Eduardo Bolsonaro não pagou a passagem, as diárias, a alimentação, nada, o hotel, nada. Ele está indo com dinheiro público, ainda mais quase 30 dias ausente do Brasil. Ele é tão falsário, e é falsário, que ele diz que é deputado por São Paulo e mora no Rio, quando existe o domicílio eleitoral, nós sabemos, e que é descumprido em 3 eleições sucessivas por ele.
Por outro lado, eles usam uma tática, os extremistas aqui no Brasil, que os nazistas usaram na Alemanha. A Constituição de Weimar, de 1919, foi utilizada pelos nazistas, a estrutura democrática da Constituição republicana, que a Alemanha era um império, virou república no final da guerra, em 1918, permitiu que os nazistas ascendessem politicamente pela democracia instituída pela Constituição de Weimar. Weimar é uma cidade na Alemanha onde foi feita a Constituição, democraticamente. E aí eles tomaram o poder para destruir o Estado Democrático de Direito criado pela Constituição de Weimar. No Brasil, a nossa Constituição de 1988 é a mais democrática da nossa história, inegavelmente. Não há quem duvide disso. Eles usam da estrutura democrática da Constituição Cidadã, como bem disse o doutor Ulisses Guimarães, para destruí-la. Exemplo é esse Eduardo Bolsonaro, os golpistas de 8 de janeiro, pastores, alguns, não tomem a parte pelo todo, claro, que usam de uma linguagem pseudo-religiosa para atacar a democracia, o Supremo Tribunal Federal, alguns que estimulam o choque entre brasileiros contra brasileiros, então é isso. Então, esse encontro são de dois iguais, porque o Bananinha, como foi falado pelo general Mourão, o apelido é dele, não é o meu, Eduardo Bananinha Bolsonaro. O Bananinha, ao encontrar com essa senhora, o pai, ao se encontrar com ela e o marido parece dos Três Patetas, o Mol, né? Tem um cabelo assim. A gente até dá risada, tal, mas é perigosíssimo, que é um DNA nazista. Veja que o avô dela, não é pouca coisa, foi ministro entre 1933, ascensão do nazismo, janeiro, até a destruição em abril de 1945, o suicídio, e na semana seguinte, o fim da guerra na Europa, em maio. Então, nós estamos falando da maior tragédia da história da humanidade. Então, esse Eduardo Bolsonaro, o Bananinha, ele está ao lado de um casal que a família produziu a maior destruição da história da humanidade. Ele vai dizer que é cidadão de bem, em nome de Jesus, Deus no comando? Não dá, né? Então, Guga, tá moderado aí ou não tá moderado, Guga? Bem moderadinho, né? Vocês estão vendo mais uma história que liga os Bolsonaros ao nazismo, mais uma de várias, né? Já teve, inclusive, em 2011, um protesto, uma manifestação organizada por grupos neonazistas em favor do então deputado Jair Bolsonaro, que era acusado de racismo. E mesmo assim, naquela época, o Jair Bolsonaro não fez nada para se colocar contra essa manifestação, contra os neonazistas. Muito pelo contrário, depois se descobriu que o Bolsonaro estava usando dinheiro da verba parlamentar para colocar propaganda do gabinete, dos feitos dele, do gabinete dele, em site neonazista. Aí ele falou que não sabia, que foi coincidência ter caído ali, que ele apenas estava fazendo propaganda e não sabia onde tinha parado. Mais uma história. Aí a gente tem também agora essa ligação do Bolsonaro com a neta de um notório nazista. Já tinha posado para foto, agora foi lá receber. Tem também a história do avô do Bolsonaro, que, segundo o Bolsonaro, foi soldado também da Alemanha nazista. Então, é muita historinha para ligar o bolsonarismo, que agora ainda quer fingir que pode ser moderado, a esse extremismo, ao maior extremismo ideológico que já teve, que foi o nazismo. Mais uma vez, os bolsonaros tendo que se explicar. E desse jeito, vai ser difícil convencer a militância bolsonarista de que o nazismo é de esquerda. Poliana, agora você não falou do vinho e do perfume. Estão aprovados ou não aí dos licenciados? Não, os desconheço, a fragrância e o sabor do vinho. Mas, já que a gente está falando aqui de bolsonarismo moderado ou não, o que eu vejo é que existe o bolsonarismo e existe o eleitor do Bolsonaro. Sim, né? São pessoas que, em dado momento, viram no ex-presidente da República alguém que deu o benefício ali do auxílio emergencial, que colocou programas, outros programas de incentivo e transferência de renda, que entregou algumas obras em algumas regiões do país, em redutos eleitorais, e que foram convencidos de que era uma melhor alternativa naquele momento que o Partido dos Trabalhadores, ou o PT, ou Lula, ou e etc. Né? Então, foi uma erva daninha, o bolsonarismo já falando, não estou falando dos eleitores do Bolsonaro, uma erva daninha que o nosso país viu crescer, não conseguiu fazer o controle e hoje toma conta do Congresso, toma conta dos gabinetes de alguns estados nas governadorias, nas prefeituras, e que, se por um lado é legitimado
pelo eleitor, por outro, a gente não vê uma cobrança efetiva das instituições, fora o Supremo Tribunal Federal, que mais diante de um fato específico, o 8 de janeiro vem fazendo essa cobrança aí no inquérito das fake news, mas de modo geral a gente não vê as instituições questionando comportamentos nazistas como o que a gente está analisando aqui agora. Um Congresso forte poderia muito bem questionar o deputado sobre as suas atitudes como um parlamentar do nosso país, né? Mas acho que talvez só no mundinho da imaginação a gente consiga ver isso. Vamos ao nosso giro de notícias. Já vamos com 1h mais 48 minutos. Hora certa do Hvisão. O site do Hvisão para contato e agendamento é hvisão.com e o Instagram é @h.visão Hospital de Olhos, está na sua tela. Tempo e temperatura. Vitória da Conquista, na Bahia, tem mínima de 16 e máxima de 25. Curso superior em menos tempo, conciliando vida profissional e acadêmica, realize esse sonho na Faculdade 7. Já sou formada em outra área, totalmente diferente da área da saúde, mas resolvi iniciar o curso de odontologia aqui na faculdade. Aqui o sistema ele não é